Graças ao nosso bom Deus, nós estamos alegres, né, irmãos? Estamos alegres pelo que nós ouvimos nesta noite. Louvores abençoados que nos inspiram, que nos faz a cada dia estarmos convictos nesta caminhada que o caminho é árduo, mas nós temos a certeza que Deus ele está conosco, nos guardando, nos protegendo, promovendo a cada dia em nós renovo. Quem está lembrado do texto da abertura do trabalho? Romanos capítulo 11. Nós lemos alguns versículos, nós lemos até o verso de número 10, aonde nesse capítulo o apóstolo Paulo ele deixa bem claro para os seus leitores que Deus ele não abandonou Israel, que o plano e o propósito de Deus continua. E ele começa esse texto com uma pergunta e termina esse capítulo com louvor. E é tão importante que ele vai discorrendo nesse capítulo e mostrando a ação de Deus em prol do seu povo. Aqueles que estão dispostos a continuar nesta caminhada com Deus, Deus ele vai guardando e preservando-os, vai sustentando eles nesta caminhada e sempre demonstrando que na caminhada ele sempre vai estar presente, embora que por alguns momentos alguém possa até pensar que Deus os deixou ou eles estão só, mas na realidade ele tem comprovado que não estamos só nessa caminhada. Quando Paulo começa esse capítulo fazendo essa pergunta, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ele diz: de modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. A prova de que Deus não tinha rejeitado o seu povo era o próprio Paulo. Ele se apresenta aqui como alguém que o próprio Deus o escolheu, e ele é a prova que Deus não os rejeitou, que Deus tinha preservado. E no longo da história nós vamos perceber, e Paulo deixa isso bem claro, que Deus sempre procurou se relacionar com este homem e deixar claro que ele está presente na sua vida, mesmo que por alguns tenham até se desviado do propósito do seu caminho, mas ele demonstra a sua fidelidade e a sua bondade para com o seu povo. Paulo diz: eu sou testemunha disso e sou prova, porque eu também sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou uma prova de que Deus não rejeitou Israel, e nós fazemos parte desse plano, desse projeto. E ele começa também apresentando a Elias. Em algum momento da sua vida, Elias pensou que estava sozinho. Ele começa a demonstrar a deficiência do povo de Israel, aonde os altares do Senhor foi derrubado e os profetas de Deus foram mortos por Jezabel. Mas ele deixa bem claro aqui que enquanto Elias está nessa condição, em uma caverna, dizendo: Senhor, todos os teus profetas foram mortos, apenas eu estou vivo. É como se Elias estivesse dizendo: eu sou o único ainda que tenho me mantido fiel, e estou nesta condição, escondido para não morrer, mas por causa da tua palavra. Essa, irmãos, é a condição do homem quando ele se encontra desta forma, dizendo: Senhor, parece que eu estou sozinho nesta batalha, aonde todos aqueles que se oporam à apostasia e não aceitaram o que este governo propõe, eles
eles foram mortos, e eu sou o único que estou nessa condição, sofrendo, escondido, para não morrer. E o Senhor disse: não, Elias, tu não é o único que está nessa condição, você não é o único que ainda não se dobrou, porque ainda tem 7.000 que ainda não se dobrou, ainda tem 7.000 que está de pé, ainda tem 7.000 que preserva a minha palavra, que não se dobrou diante de Jezabel e não aceitou adorar outros deuses. Eles estão na mesma condição que você, mas eles não negaram o meu nome. Então isso traz para nós o que é certeza de que Deus nunca nos abandonou e jamais abandonará o seu povo. Ele tem planos e projetos na vida dos seus filhos, e Ele tem sustentado-os e tem preservado. E Paulo deixa isso bem claro, que Deus sempre levantará um remanescente fiel, que não se dobra, que não se rende, que não se dá por vencido, que nunca vai se calar diante das afrontas, mas fazem parte de um plano de Deus. E Paulo apresenta claramente que Deus não os rejeitou, e por causa disso, muitos que abandonaram a fé, deixaram estes princípios, eles, por algum tempo, ele deixa bem claro, eles se deixaram se dominar por aquilo que eles mesmos desejaram, mas Deus nunca os deixou. E aqui ele deixa claro nesse capítulo. Se nós olharmos o versículo de número 8, ele diz que o próprio Deus, Ele colocou um espírito em alguns, e por esse espírito Deus ter colocado neles, eles se deixaram ser dominados pelos seus próprios sentimentos e ações. Ele diz assim, que eles ouvem, mas eles não compreendem. Eles têm visto, mas eles não têm, eles têm olhado, mas eles não têm visto. Isso é o quê? Porque o próprio Deus permitiu que alguns daqueles que perderam o foco do propósito, eles fossem acometidos com esse espírito da parte do próprio Deus. Ele diz assim, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para que não ver, ouvidos para que não ouve, até o dia de hoje, Se a gente for observar esse espírito entorpecidos, no grego é katanunes, que significa dizer uma picada de veneno. E todos nós sabemos que todos aqueles que são acometidos ou picado com uma certa dosagem de veneno, a toxina vai para o sangue e neutraliza a pessoa, se torna inerte, fica imóvel, não consegue reagir, o seu corpo não atende, porque o veneno ele neutraliza. E Paulo está dizendo, Deus colocou em alguns esse espírito, e eles foram acometidos, eles estão inertes, eles estão entorpecidos, eles foram acometidos, e eles, por causa desse veneno que está neles, eles não conseguem se mover, eles não conseguem reagir, eles não conseguem ver graça de Deus, eles não conseguem ver a glória de Deus, eu estou parafraseando, eles não conseguem ver a ação de Deus em prol deles, porque eles foram entorpecidos, porque o próprio Deus os permitiu. Por quê? Porque eles perderam o foco do propósito. É como se alguns estivessem dizendo, o Senhor é Yahvé, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor preserva, o Senhor sustenta, o Senhor quer fazer, o Senhor quer trazer renovo, o Senhor dá graça, é o Senhor que vai nos dar vitória. E ali está um grupo do outro lado, não vai acontecer, Ele não vai fazer, Ele nos abandonou, Ele nos esqueceu. E o Senhor diz, por causa disso, Deus tocou neles, permitiu que esse espírito entrasse neles, e eles tornaram-se inertes. E aqui Paulo está dizendo, mas isso aconteceu por quê? Porque o propósito de Deus, ele permanece.
O propósito de Deus continua. Ele diz assim: alguns deles foram neutralizados, mas o propósito continua, porque a rejeição deles para com Deus abriu portas para os gentios. O evangelho chegou aos gentios, a graça alcançou os gentios, e os gentios foram alcançados por esta graça de Deus. E Paulo faz um contraste entre a graça de Deus e as obras. Paulo está dizendo: Israel tentou chegar a Deus pelas obras e não conseguiu. Pelos seus feitos não alcançaram o propósito de Deus. Eles não alcançaram a preciosa graça de Deus, porque tudo aquilo que eles quiseram fazer foi pelas obras, foi pelos seus méritos, foi pelas suas próprias ações. E Paulo mostra aqui: a salvação, ela é pela graça. A salvação é pela graça de Deus, é gratuita, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Deus faz, não é pelo que eu sou, mas é pelo que Deus é. A graça de Deus é um favor imerecido. Paulo deixa bem claro: eles tentaram chegar a Deus pelas suas obras, e a salvação não é mediante a obra de homem, a salvação é pela graça de Deus. Não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que eu promovo, não é o que você promove. E Paulo diz aos Gálatas que estas coisas, elas não acontecem pelo nosso próprio mérito, para que nenhum de nós venhamos nos gloriar. Eu não venho me colocar num pedestal e achar que o que eu tenho, o que eu faço, o que Deus faz através de mim é merecimento meu. Não, é Deus. É Deus que faz estas coisas, é Deus que unge, é Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que cura, é o Senhor que revela a sua graça e o seu poder. Não é o que eu faço, mas é o que Deus promove em nós. Nós estamos na direção e na dependência de Deus. Nós estamos aqui, é graça de Deus. Nós estamos cercando a mesa, graça de Deus. Nós declaramos a nossa salvação, é graça de Deus. Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Só que Israel tentou andar pelos seus próprios méritos. E quando Deus manda profetas, eles matam. Quando Deus manda profetas, eles logo tiram o profeta do caminho. E Jesus, ele chega diante de Jerusalém e ele clama algo interessante. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis te proteger. Ele usa uma linguagem mais simples para que todos compreendam. Ele diz: assim como a galinha junta os seus pintinhos, Deus também quis juntar vocês. Assim como a galinha protege os seus pintos da chuva, do tempo, dos ataques, Deus muitas vezes tentou protegê-los, Deus muitas vezes tentou preservá-los, Deus muitas vezes tentou guardar vocês dos dias difíceis, mas o que aconteceu foi que vocês abandonaram o Senhor e não quiseram se apropriar daquilo que Ele estabeleceu para vocês. Para manter um relacionamento, Ele mandou os profetas, Ele enviou os profetas e vocês os rejeitaram. Vocês não quiseram a mensagem. Por quê? Porque alguns estavam acometidos, entorpecidos, eles estavam inertes diante daquilo que eles estavam ouvindo. Mas Paulo, ele deixa isso bem claro aqui, irmãos, nos versículos seguintes. Ele diz que no versículo de número 9, ele diz assim: e diz Davi: tomei-se-lhes a mesa em laço, e armadilha em tropeço, e punição, escurecer-lhes os olhos, para que não vejam e fique para sempre encurvadas as suas costas. O que é que ele está dizendo aqui? A oportunidade que foi franqueada a eles, eles rejeitaram, e por causa disso, eles não conseguiram ver as maravilhas de Deus, eles não conseguiram ver os benefícios que o Senhor estava promovendo em prol deles.
Eles não estavam conseguindo ver com clareza o que Deus tinha projetado desde o início, irmãos. O que Paulo está revelando é algo muito sério e profundo, para que aqueles que pudessem tomar posse desta palavra e atentar para ela, é entender que nós fazemos parte de um plano de Deus. Nós estamos inseridos nesse projeto. Deus, Ele nos salva para que nós possamos refletir a sua glória. Deus, Ele nos escolheu para que nós sejamos reconhecedores do que Deus pode promover nas nossas vidas. Quando Ele apresenta esse povo como aqueles que rejeitam, logo Ele apresenta aqueles que abraçam a salvação. E para aqueles que abraçam a salvação, Paulo discorre nesse capítulo o que eles vão provar, o que eles vão experimentar, algo extraordinário. Porque a rejeição de Israel traz para os gentios a oportunidade de um povo que não fazia parte desse plano, dessa aliança de ser escolhido de Deus, agora eles estão inseridos nesse plano. E isso é maravilhoso, por quê? Porque assim como os gentios, eles estão inseridos nesse plano, chegou até nós também, como povo de Deus, como Israel espiritual de Deus, fomos alcançados por esta promessa de Deus. Pedro, ele declara isso quando o Espírito Santo desce e ele começa a mostrar o que o Senhor pode fazer. Ele olha para aquele povo que estão cheio do Espírito Santo, ele diz assim: esta promessa, ela se diz respeito a nós e a vós, e aos outros tantos quantos querem receber do Senhor. O que ele está dizendo é que a promessa de Deus, ela não está restrita a um tempo, mas a promessa de Deus, ela se estende a tantos quantos querem receber do Senhor. Quando Pedro diz, e essa promessa, ela se diz respeito a nós no presente, e a vós, e a tantos quantos querem, assim, todos aqueles que reconhecerem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e receberem o Espírito Santo, eles estão debaixo desta promessa, eles serão cheios do Espírito Santo, eles experimentarão coisas novas e poderosas nas suas vidas, eles terão a oportunidade de serem avivados, de declarar esta salvação nos seus dias, no seu tempo. É por isso que hoje, século 21, na luz do mundo, nós possamos declarar: eu sou livre na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque eu experimentei deste Espírito, estou debaixo dessa promessa, porque eu fui alcançado por ela. Aleluia! Por isso que nós não devemos, irmão, de forma nenhuma baixar a nossa cabeça, porque nós estamos debaixo desta promessa. Paulo deixa isso bem claro, e ele vai discorrendo a esse respeito, só que ele também deixa uma advertência, para que ninguém venha se gloriar nisso, porque você recebeu essa salvação de graça, não se glorie, não se estribe no seu próprio entendimento e no seu próprio conhecimento, que nós devemos ser cautelosos. Quando ele vem do versículos 17 em diante, ele disse: porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira, bravas. Ele diz: neste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém a ti gloriares, sobre que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Louvado seja Deus. Não é nós que sustentamos as raízes, mas as raízes quem nos sustenta. Nós não devemos de forma nenhuma tentar nos gloriar nisso. Quem é que sustenta uma árvore? É o caule? Não, são as raízes. É as raízes quem sustenta. Quem é a raiz? Se nós formos olhar aqui para a raiz da palavra, quem é que nos sustenta? Que foi que nos salvou? Foi o Senhor. Ele está dizendo: olha, vocês, porque foram alcançados por essa graça, não se gloriem. Vocês não têm mérito nenhum nisso, então não venham se gloriar. Mas ele diz assim: dirás, pois alguns ramos foram quebrados, porém que eu fosse, e fala assim, exortado, bem pela sua
incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então nós não devemos nos gloriar. Nós devemos preservar e ser vigilantes. Termos o cuidado de guardar esta palavra, de preservar estes princípios. Sabermos que a nossa existência, sabermos que estamos continuando nesta caminhada, é promessa de Deus, é o amor de Deus, é graça de Deus, não é mérito do homem. Que eu não venha me gloriar nestas coisas. Eu acho lindo Paulo dando exemplo de si mesmo. Paulo, ele diz que dos apóstolos ele era o menor. Estamos estudando isso. Ele diz, mas dos pecadores eu sou o maior, eu venho a ser o primeiro. O que é que ele está dizendo? Que Paulo, por mais conhecimento, entendimento que ele tinha do Senhor, ele não ousava se gloriar. Ele não vinha se gloriar e nem se estribar naquilo que ele conhecia. Mas ele deixa isso bem claro: se porventura alguém tem alguma coisa em que se gloriar, se glorie na cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu tenho que me gloriar na cruz de Cristo, porque foi lá na cruz que eu fui conquistado, foi lá na cruz que Ele me deu salvação, foi lá na cruz que Ele me deu vida, e eu não tenho mérito nisso, e por isso eu não posso me gloriar. Eu não posso me gloriar. Por quê? Porque tudo em nós é graça de Deus. E ele fala algo importante, irmãos, nesse capítulo. Ele vai discorrendo. Porque se Deus, no verso 22, considerai, pois, a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram. Se severidade, mas para contigo a bondade. Deus, se nele permaneceres, douta sorte, Deus, tu serás cortado. Eles também, se não permanecerdes na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Oh, aleluia. Deus é misericordioso e poderoso. Para o quê? Para enxertá-lo de novo. Eles foram cortados, eles abriram mão, eles se separaram, sim. Mas Paulo está falando do tempo da oportunidade. Paulo está falando do tempo de graça, tempo de reconciliação, do retorno, da volta, da entrega, da reconciliação, do enxertar. Quem trabalha com árvores sabe muito bem disso. No interior, pega uma planta, corta e enxerta na outra. Com o tempo, se torna uma árvore só. Quando ele apresenta Deus como a videira verdadeira, nós somos os ramos, Deus é o agricultor, é Ele que cuida, é Ele que poda, é Ele quem cuida para que nós possamos crescer bem e saudável. E Paulo diz que nós devemos ter este cuidado, para que nós não venhamos ser cortados, para que nós não podemos perder este vínculo, que nós não venhamos perder essa intimidade, essa relação. E o que é que pode provocar isso, pastor? Essa separação, as nossas decisões que tomamos sem consultar a Deus, quando quebramos os princípios, quando o pecado ele tem acometido, quando às vezes perdemos o alvo da presença de Deus, estamos correndo risco de ser cortados. Estamos correndo esse risco, e nesta noite é noite de análise. Porque quando nós saímos do propósito de Deus, Ele está dizendo: ei, você está correndo um sério risco de ser cortado, de ser afastado, de ser excluído, sabe, de deixar de fazer parte desse plano. Por quê, irmãos? Porque Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para a pureza. Deus nos chamou para que nós venhamos servi-lo com alegria, com gozo na alma. Que nós venhamos nos posicionar e saber que as coisas nem sempre saem do jeito que projetamos, mas se tivermos na direção de Deus, é Ele que vai conduzir.
É Ele que vai nos dar a oportunidade de dizermos assim: Senhor, no princípio eu não estava entendendo, eu não estava compreendendo, mas agora eu sei que o Senhor sempre esteve no controle das coisas. Eu é que não estava vendo com clareza, mas se tão somente permanecermos na presença do Senhor, a Bíblia diz que o sol nascerá para aqueles que creem no nome do Senhor. Ele diz: e o sol da justiça raiará na vida daqueles que o temem. Às vezes nós não estamos entendendo, irmãos, porque às vezes nós não estamos entendendo, às vezes nós queremos abrir mão do propósito, e o propósito de Deus permanece, e Ele quer que nós estejamos inseridos nisso, Ele quer que nós façamos parte disso. Para quê, irmãos? Para que Ele venha nos usar, para que nós sejamos instrumentos de Deus. Nós fazemos parte de um projeto de Deus. O projeto vai se concretizar, vai, melhor conosco, melhor em nós, para que nós venhamos andar, como diz, de glória em glória, de vitória em vitória. Para isso, precisamos discernir as coisas, precisamos ter um entendimento. Precisamos compreender que mesmo não entendendo aquilo que Deus está falando, se permanecer, Ele vai se revelar. Ele vai se revelar. É por isso que Paulo, ele adverte assim: se nós lermos, não compreendermos, ele diz que Deus vos esclarecerá. E quando é que Deus vai me esclarecer? Quando eu persisto, quando eu não saio do alvo, quando eu permaneço, quando eu estou de joelho, quando eu peço a revelação, quando eu peço a condução, quando eu estou disposto a andar, e Deus vai nos esclarecer, e nós vamos andar de vitória em vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que Paulo, ele termina, eu vou adiantar, Paulo termina esse capítulo mostrando aqui algo extraordinário. Nesse capítulo, o que é que ele está dizendo? Ele está falando do maravilhoso sabedoria. Ele fala assim, desígnios divino. Por que que Paulo está dizendo isso? Quando ele traz toda essa questão, colocando pontualmente a cada um deles, explicando, dizendo: eu vou mostrar para vocês neste capítulo que Deus não abandonou, que Deus não desistiu do povo. Alguns saíram do propósito, mas Deus ainda estava disposto a abraçar. Deus não tinha rejeitado para sempre, não. Deus deu a eles a oportunidade do processo para a cura, mas quando eles se entregarem verdadeiramente, Deus vai sarar. E ele começa a mostrar ainda nesse capítulo, mostrando aqui a eficácia do Senhor, a maravilha da sabedoria de Deus. Quando ele chega no versículo de número 33, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Isso aqui é o ápice desse capítulo. Quando ele declara, quando ele começa a mostrar tudo que Deus fez, quando ele apresenta a sua misericórdia, a sua bondade, quando ele mostra que todos nós estamos inseridos num plano, se continuarmos na presença, nós vamos viver de glória em glória, de vitória em vitória. Ele diz assim: então eu vou revelar para vocês quem é Deus. Eu vou revelar para vocês quem é Yahvé. Quem é esse Deus que eu tenho apresentado a sua misericórdia e a sua bondade ao longo desse capítulo? Ou por que não dizer ao longo da carta? Eu estou falando do capítulo 11. E aí ele começa, parece que ele está falando e ele está se enchendo. O Espírito Santo toma Paulo de uma tal forma, de uma forma tão poderosa, que aí agora ele começa a louvar. Ele não tem mais palavras para dimensionar a grandeza de Deus. Eu não tenho palavras certas para definir quem é Deus. Eu vou demonstrar isso em forma de cântico.
Eu vou demonstrar isso em forma de louvor, porque o meu coração está inundado com esta graça, com esta glória. Aí ele começa a dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Olha, irmãos, Paulo está falando de coisa muito profunda. É um cântico. Esses 3 versículos é um hino. Aí ele declara mais ainda: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ele diz: ou quem foi o seu conselheiro? E ele continua: quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Um coração grato, um coração cheio de alegria, um coração que reconhece soberania, um coração que reconhece o que é propósito, um coração que deixa ser inundado pela presença do Senhor. Isso vai se redundar em glória, em louvor, em exaltação ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque nós reconheceremos quem é esse Deus através dos seus atos, através do que Ele faz, através da sua ação em prol das nossas vidas. É por isso que Paulo louva e faz essas declarações a Deus. Quem é que pode sondar esse Deus? Quem é que pode sondar as profundezas do Senhor? Quem é que pode dimensionar a mente de Deus? É como se Paulo estivesse dizendo: por mais que você se esforce, você pode chegar ao maior nível de espiritualidade e de santidade e de entrega, mas você nunca vai chegar a uma dimensão de você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou tão poderoso quanto o Senhor. A minha mente alcança a sua glória. A minha mente, ela começou a entender, chegar ao nível de espiritualidade que eu não preciso mais. Paulo está dizendo: não, porque é insondáveis, é inescrutáveis. Paulo está dizendo aqui, irmãos, para nós, para a igreja do Senhor Jesus, que os caminhos, o conhecimento de Deus são insondáveis, os seus juízos. Quem é que pode julgar como Deus julga? Quem é que pode ver o oculto, o escondido, o que está no recôndito da tua alma? Quem é que pode ver? Deus. Ele consegue ver a tua dor, como também consegue ver a tua alegria. Ele consegue ver as tuas fraquezas, como Ele consegue ver as tuas virtudes. Ele consegue ver as tuas limitações, mas Ele também conhece o teu potencial. Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe aonde nós podemos chegar com Ele. E sabe por que Deus insiste conosco? Deus insiste conosco porque Ele sabe que nós temos potencial. Você tem potencial para alcançar algo grandioso e poderoso. Deus sabe que você, na mão dEle, você é um instrumento poderoso, irmãos. É por isso que de vez em quando você sofre os confrontos da vida. É por isso que de vez em quando você se depara diante de situação que você respira e diz: Senhor, tem misericórdia.
Porque assim como Deus conhece o teu potencial, Ele conhece as tuas fraquezas, Ele conhece as tuas limitações, o inimigo também conhece, e Ele sabe aonde você pode chegar, quando você se deixa ser conduzido pelo Senhor. É por isso que Paulo, ele reconhece a grandeza de Deus, e está mostrando para os seus leitores: ei, o melhor é estar com Deus, porque o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus todo poderoso, e ninguém pode dimensionar quem foi o seu conselheiro, para que Deus possa dividir com ele, quem foi que consultou a mente do Senhor. É como se Paulo estivesse lendo Isaías 40. Isaías 40 diz: quem foi o seu conselheiro? Quem é que na concha da sua mão pesa todos os montes? Quem é que numa balança de precisão pega todos os montes da terra e coloca as águas dos mares na palma de sua mão? Então, quando nós olhamos para Deus com essa ótica, mesmo que você não dimensione a profundidade, a largura, o tamanho, o comprimento, mas você tem um entendimento de que o Deus que você serve é um Deus todo poderoso, que nunca perdeu uma batalha. É um Deus que nunca perdeu uma batalha, e esse Deus está conosco, dizendo: igreja luz do mundo, marche. Igreja luz do mundo, não pare nas dificuldades. Igreja luz do mundo, não pare no esfriamento. Igreja luz do mundo, não para no desânimo. Igreja luz do mundo, persevere e acredite que Deus é o Deus todo poderoso, e Ele está no controle de todas as coisas. Ele é maior do que tudo que já enfrentamos até hoje, irmãos. Ele é maior do que qualquer dificuldade. Ele é maior do que qualquer palavra de forma negativa que alguém possa ter usado. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É isso que Paulo está revelando aqui. Só que Paulo, no último versículo, ele faz uma redundância, e isso me deixa feliz. O que ele faz, essa redundância? Esse versículo está bem recente, não está? Vocês estão lembrados desse versículo? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, e a ele, pois, a glória eternamente. Vocês prestaram atenção que até aqui, até nós estamos inseridos num propósito para que eu e você glorifique a Deus. E às vezes nós estamos num culto e não queremos fazer aquilo que Deus nos escolheu para fazer. Paulo diz aos Efésios, diz assim: nós fomos constituídos para o louvor da sua glória. O que Paulo está declarando é que nós existimos, nós fomos feitos, nós fomos escolhidos para louvar a Deus. Você foi escolhido para louvar, e você louva a Deus de várias formas, irmãos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas você adora a Deus de várias maneiras. O que Paulo está demonstrando aqui, ele faz essa redundância, que tudo que foi constituído, tudo que existe, foi para Ele, para a glória dEle. O que Paulo está dizendo: nada é de vocês, nem vocês pertencem a vocês mesmos. Vocês pertencem ao Senhor, vocês foram feitos para a glória dEle, para louvar o nome dEle. Por que que às vezes nós queremos tomar decisões naquilo que eu acho, naquilo que eu quero? A gente ainda diz assim: eu posso decidir sobre a minha vida. Pode não, irmão. Paulo deixa isso bem claro. Sabe por quê? Porque você é servo. E Jesus disse que o servo só faz aquilo que o seu Senhor manda. Paulo, ele dá um exemplo dele mesmo. Paulo diz assim: eu já não vivo mais,
mas é Cristo que vive em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu abri mão da minha própria vida para servir ao Senhor, porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Eu não estou aqui para viver aquilo que quero e nem aquilo que eu acho, eu estou aqui para submeter uma autoridade do Senhor. Porque Paulo poderia muito bem, o que eu queria era estar na minha casa ganhando o meu salário, vivendo, sabe, as melhores, porque ele tinha condição para isso. Mas eu abri mão de todas estas coisas para servir ao Senhor. E todas estas coisas que me afastam de Deus, nós lemos numa revista aqui, né? Eu considero como esterco. Eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Ele faz essa redundância aqui, irmãos, porque tudo é para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar tudo, e agora eu vou largar tudo, agora eu sou crente. Isso é fanatismo. Nós estamos falando dentro de uma orientação de Deus, irmãos. Dentro de uma orientação. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Então você existe, a tua vida é para glorificar a Deus. E como é que isso acontece? Vou dar só um exemplo. A irmã cheia do Espírito Santo passa aí na rua, alguém que não é crente, olha só, aquela irmã é crente. Por quê? Porque ela se parece. Eu vejo presença de Deus nela. Então você está refletindo a glória de Deus. Você está refletindo a presença de Deus. É por isso que nós temos que nos policiar. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que guardar até a nossa própria língua. Nem tudo que eu quero falar eu posso. Nem tudo que eu quero falar eu posso. Porque Tiago dá esse conselho: refreie a língua. Isso é se policiar, se preservar, se guardar, porque você serve a alguém. Você está debaixo da orientação de um Deus. Nem tudo que eu posso, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu faço. Nem tudo que eu devo fazer, eu quero. Então você começa a prestar atenção, aí Paulo completa: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Poder você pode, mas você não deve. Nem tudo que você deve, você faz. E nem tudo que você deve fazer, você quer. Porque tem coisas que eu quero, mas não posso, irmão. Não é assim? Tem coisas que você quer, mas não pode. Tem coisas que você pode, mas não deve. Então isso é a Bíblia. E o que Paulo está mostrando nesse capítulo é que, embora que muitos abriram mão, mas Deus ainda estava chamando a uma reconciliação. Mas no decorrer da história, ele diz assim: Deus sempre levantou um remanescente. Nunca houve um tempo que alguém deixou de falar dessa palavra. Amém? Você pode celebrar o Senhor com a salva de palma? Glória a Deus. A mensagem boa é aquela que nos faz pensar sobre a nossa condição. Eu aprendi isso. A mensagem boa é aquela que eu saio do culto preocupado comigo mesmo. Até porque a mensagem já foi ministrada e a mensagem ela já fez uma alta análise nos nossos corações, né?